Mãe, eu acho que você não vai gostar desse vídeo não. Falar um pouco a minha opinião, apesar de que um pouco fora do tempo já, sobre a vinda do Papa, agora que ele já foi embora, sobre o que eu acho da vinda dele e sobre algumas coisas que ele falou, apesar de não ter acompanhado com muito detalhe a vinda dele aqui. Primeiro eu gostaria de falar um pouco em defesa do Papa. Rapidamente, vou falar basicamente dos dois argumentos, de dois dos principais argumentos que os ateus ou as pessoas contrárias ao catolicismo usaram para criticar a vinda do Papa. A primeira, o gasto que o governo teve com a vinda dele. Acho que a primeira coisa que para mim está óbvia é que, assim, não tem como trazer uma pessoa tão importante como essa, é uma pessoa mundialmente influente, não tem como trazer o Papa para o Brasil sem gastar. Tem que gastar. Então as pessoas falam assim, o governo está gastando com essas coisas, mas tem que gastar. Eu, particularmente, se fosse o presidente do país, eu não gostaria de correr nenhum risco com o Papa aqui. Eu não queria ficar como um país marcado onde o Papa morreu porque tinha pouca segurança. Eu gastaria com segurança. Independente se eu fosse ateu, evangélico, bandista, budista, qualquer coisa, mas se uma pessoa muito influente no mundo, muito importante, muito polêmica também, está vindo para o meu país, por alguma razão, eu vou gastar dinheiro, eu vou investir dinheiro protegendo esse cara. Então, assim, as pessoas que acham que não deveria ser gasto nenhum dinheiro, acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que o que pode ser, sim, criticado é a quantidade de dinheiro que foi gasta. Eu sinceramente não pesquisei para saber se foi pouco ou muito dinheiro, realmente parece que é muito. Então o que pode ser criticado poderia ter sido menos gasto, aí beleza. Mas que não deveria ser gasto, não, isso aí também é sonho, né, utopia. E o segundo ponto, que também tem a ver com os gastos, é que muita gente falou assim, o governo está gastando com um líder católico, mas nem todo mundo é católico, e os ateus, e os evangélicos, e os budistas, né? Eu não quero que o governo gaste com isso. Mas vamos parar para pensar um pouco. Existe algum gasto do governo que vai ser unânime? Pensa em qualquer gasto do governo. Algum gasto vai ser unânime? Pensa num exemplo simples. Vamos pensar que a prefeitura, ou sei lá, o governo de onde você mora, eles vão construir uma ponte do ponto A para o ponto B. Só que você nunca passa por esse ponto. Provavelmente você não vai usar essa ponte. Pode ser até que você use eventualmente, mas no seu dia a dia não vai te servir de nada. Essa obra também não é para você. Você pagou imposto e o dinheiro vai para essa obra. Outro exemplo. Vão investir, vão construir um teatro novo. Suponho que você não gosta de teatro. Tem muita gente que não gosta de teatro. Eu particularmente vou pouco mesmo. Eu gosto, mas eu vou pouco. Essa obra também não vai me servir muito. Então, assim, não existem obras que servem para todo mundo. Agradar todo mundo com alguma coisa, isso não existe. O que a gente tem que lutar é pelo balanceamento dos investimentos. Um governo tem que ser responsável por investir em todas as partes importantes. Mas você pegar um caso e falar, não, eu rejeito esse gasto porque ele não serve para mim. Mas então a gente vai ter que rejeitar tudo. Não faz sentido nenhum. Então, para trazer o Papa, tem que trazer ao mesmo tempo um pastor de fora, mais um budista de fora, mais o Richard Dawkins, que é o maior ateísta. Não dá para trazer todo mundo. Agora foi a vez do Papa. E sim, ele é querido pela maioria. Então, assim, ele vai fazer mais sucesso? Vai. As pessoas querem que ele não faça sucesso? Ele já faz sucesso, né? Então ele vai ser mais paparicado pela Globo, pela mídia. Ele é mais famoso do que um pastor anglicano, sei lá como é que chama. Ele é mais famoso que o Richard Dawkins. Tem muita gente que nem conhece esse cara. Se o Richard Dawkins vier pra cá, não vai ter nenhuma segurança. Mas talvez faça sentido, porque o Richard Dawkins ninguém vai querer matar ele, eu acho, né? A não ser os pastores fundamentais. Aí nesse momento você pode pensar, nossa, Diego, mas você que critica tanto a religião, então quer dizer que você é a favor do Papa, você gostou da vinda dele aqui no Brasil? Não, eu sinceramente, eu nem assisti a vinda do Papa. A vinda do Papa não me incomoda. Os 118 milhões me incomodam, eu acho que tem um roubo aí, mas como tem qualquer coisa do Brasil, então me incomoda, né? Esse Papa me incomoda. Esse item me incomoda, mas a vinda em si do Papa não me incomoda muito, não. Me incomoda um pouquinho, eu não acho que é uma coisa boa. Eu tenho que deixar isso claro. Não acho que a vinda do Papa aqui é uma coisa boa. Eu não fiquei feliz com a vinda do Papa. Mas eu não fiquei extremamente incomodado também, não. Eu achei uma coisa um pouquinho ruinzinha, né? Eu acho que se não viesse seria melhor. Mas ele vindo não é uma coisa terrivelmente ruim. É isso que eu queria deixar claro, né? A balança pesou um pouquinho, mas pouquinho. Não pesou muito, não. Tanto que eu nem assisti, eu nem acompanhei muito a vinda dele. Mas eu sou um cara que eu não olho só para as coisas ruins, né? Eu tenho essa balança em qualquer coisa.
vou pesar as coisas boas e as coisas ruins. Eu da Igreja Católica posso falar mais, porque eu nasci numa família católica, fui católico até os 22 anos, e não sou terrivelmente contra o catolicismo, né? Eu conheço a igreja, sei o que as pessoas falam. Assim, existem coisas boas na Igreja Católica? Existem. Né? A gente não é só porque eu sou ateu que eu vou falar que é tudo ruim. Não é assim. A Igreja Católica é uma coisa muito grande, coisas grandes que envolvem milhões de pessoas. Não vai ser 100% ruim. Né? Não é que é 100% ruim. Atualmente, eu acho que a Igreja tem mais coisas ruins que boas. Mas isso não quer dizer que eu vou ignorar as coisas boas. Né? Então eu vou falar um pouco do que eu acho que é bom e que eu acho que é a grande questão do catolicismo. Né? O que é bom na Igreja Católica? A Igreja Católica é uma igreja amena em geral. É uma igreja mais amena, onde se falam só mais as coisas boas, as pessoas focam mais nas coisas boas. Né? A minha família, por exemplo, e a maioria dos meus amigos, que são católicos, eles gostam daquele padre que é gente boa, que fala de uma forma humana, que fala das partes boas da Bíblia. Né? E você está lá dentro da igreja com várias pessoas falando sobre amor, sobre coisas legais. Isso é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Como é que pessoas falando coisas boas seria uma coisa ruim? Isso não é ruim. E eu acho que é exatamente isso que faz a Igreja Católica fazer sucesso. Na vida do Papa, aí, aqueles 3 milhões, sei lá quantas pessoas que foram em Copacabana, ouvindo o Papa falar sobre coisas bonitas. Como é que isso vai ser feio? Isso não tem como ser feio. Eu até imagino as pessoas se arrepiando com o Papa falando. Eu acho que se eu estivesse lá eu ia arrepiar. Apesar de hoje não ser muito simpático a igreja, a religião, se eu estivesse lá, ia ser bonito de ouvir alguém falando que o amor é a coisa mais importante do universo. Sei lá se foi isso que ele falou, provavelmente foi algo parecido com isso. Então, isso é uma coisa legal. Isso é o que eu chamo de efeito colateral da religião. E a Igreja Católica tem muito disso. Ela trabalha muito com isso. Né? A Igreja Católica defende um monte de coisa ruim, mas ela, em geral, na maioria do tempo, ela fala só das coisas boas. E as pessoas que estão lá dentro dessa igreja, elas, em geral, só veem essa parte boa. Né? Porque a Igreja Católica, o mundo católico é tão imenso, é tão vasto, que as pessoas, às vezes, elas nem sabem que tem as partes ruins, elas nem percebem. Elas só olham para a parte boa. Tanto é que tem muita gente que não pratica a religião, que é simpático à religião, que acredita em Deus e fala que é católico, apesar de não ser praticante, né? A pessoa é simpática à religião, porque acha que é mais amena, acha que o Papa tem uma mensagem boa, apesar do último Papa, né? O último Papa, Bento XVI, fez menos sucesso, não foi pop, né? O Papa de agora é pop, é legal, gente boa, parece que quer conversar com todo mundo, pelo menos parece, e eu acho que realmente quer. Então é aí que essa igreja ganha mais gente. Agora, eu como um crítico de religião, eu não vou esquecer as partes ruins da igreja. Atualmente, estava falando até com minha mãe ontem, atualmente eu critico a religião porque eu não só acho, como eu tenho certeza, existem muitas coisas ruins na religião. Né? A religião está impregnada na política. Essa é a principal razão de eu criticar a religião. E o que acontece? O que é ruim nessa história do catolicismo? Né? Vamos dizer, tem uma grande parte ruim e tem uma grande parte boa na religião. Só que a maioria das pessoas que seguem, elas seguem a parte boa da religião. E elas não percebem ou não querem falar da parte ruim, porque para elas a parte boa tá legal, isso que é o bacana. O problema é que essas pessoas, que é a maioria, quando estão apoiando o catolicismo por causa das casas boas, eles também estão dando força para toda a entidade. E toda a entidade também tem a parte ruim. Então as pessoas, elas estão lá porque gostam das partes boas, mas isso também está dando força para as coisas ruins. É isso que é o problema. Que a maioria das pessoas não vem ou não querem gastar tempo com isso, não estão afim de falar sobre isso. Elas querem sua parte boa, eu acho legítimo, mas é uma pena também. As pessoas deveriam pensar na entidade como um todo. Né? Então, atualmente, eu não consigo entrar numa igreja e ouvir o Papa falar sem ter na minha cabeça que essa entidade também defende coisas ruins, ela também é contra alguns direitos, ela é contra algumas minorias. Eu não consigo esquecer isso. Eu poderia até momentaneamente bloquear isso, eu poderia. Mas a questão é que, vamos supor, se eu estiver lá e estiver ouvindo o padre, mesmo que ele esteja falando coisas bonitas, coisas que vão me ajudar, coisas que podem me tocar, coisas que de repente vão me fazer pensar em algum sentimento que eu estou tendo, o que isso é uma coisa boa, eu também vou estar sentindo que eu estou contribuindo para manter uma entidade que prega coisas ruins também. Apesar que o padre não vai falar isso lá na frente, né? Porque ele não vai tocar nos assuntos polêmicos. Apesar que o Papa não vai tocar nos assuntos polêmicos, ele vai tentar não falar do aborto, ele vai tentar não falar dos homossexuais, ou de qualquer outra minoria, ou situação em que seja polêmico, né, o uso da camisinha.
ele vai tentar não tocar nesse assunto. Então ele vai falar das coisas boas. Mas eu, como eu já pensei muito sobre isso, eu não consigo estar lá recebendo as coisas boas e sabendo que eu também estou contribuindo para que as coisas ruins continuem vivas. Essa que é a questão, né? E que eu acho que é o que a maioria das pessoas não pensa a respeito. Eu acho que seria legal se elas pensassem sobre isso. Essa é uma das razões de eu criticar a igreja e a religião em geral hoje. Então eu já falei um pouco, né, de como eu acho que funciona a estratégia da Igreja Católica, e eu acho que funciona bem, que é a estratégia da hipocrisia, né? Eu não vou descer a lenha aqui na Igreja Católica. Você pode ter visto o título do meu vídeo e achado que eu vou descer a lenha, que eu vou xingar todo mundo, que eu vou xingar os padres, os papas, todo mundo. Não, esse não é o meu intuito, esse não é o meu discurso, né? Eu acuso a Igreja Católica de hipocrisia, não é de uma forma fervorosa. Eu estou acusando ela de hipocrisia sim, mas não de uma forma fervorosa, e eu vou explicar por quê. Eu entendo que os líderes religiosos da Igreja Católica, padres, bispos e até o Papa, eles têm uma índole boa, são pessoas boas. Eu não tenho dúvidas disso, né? Eu não acho, como tem muitos ateus que acham, que esses líderes religiosos são pessoas maquiavélicas, que estão pensando uma forma de maquinar e de dominar as pessoas. Não acho que essas pessoas assim, não são. Eu já conheci vários padres, eu já vi o Papa falando. Pelo menos não é o que passa. Pode até ser que sejam, que elas estão me enganando também, pode ser, mas eu não creio que seja. Essas pessoas realmente querem passar o bem para a população. E é assim que esses líderes ganham fiéis. É passando essa coisa boa. A questão é que na maioria do tempo, aí eu não sei dizer se eles aprendem isso nessas escolas, eu não sei nem como é que chama a escola que eles vão, né? Eu não sei se é uma coisa que eles aprendem ou se é uma coisa que é deles, que é do jeito deles, né? Você pode perceber que a Igreja Católica, em geral, né? Eu tô falando em geral do que eu conheço, pode ser que a minha visão também está deturpada, mas de todos os padres que eu conheci, de todos os católicos que eu conheci, de todos os papas que eu já vi, o Bento XVI foi um pouco uma exceção disso, mas o João Paulo II, que eu vi e li sobre ele, e sobre o Francisco agora, que eu estou conhecendo, você percebe que esses líderes, eles evitam tocar em assuntos polêmicos, ou quando falam sobre eles falam de um jeito, veja bem, não, vamos ver isso aí, né? Exemplo de ontem, né? Você viu o Francisco falando sobre os homossexuais, falou de uma forma um pouco ambígua, um pouco amena, ele não desceu a lenha em nenhum homossexual, falou de uma forma como se estivesse aceitando os homossexuais na sociedade, foi uma abertura, teve homossexual que achou ótimo, teve outros que acharam que ele foi hipócrita, mas a questão é, ele falou de uma forma que não foi enérgica. Os líderes religiosos da Igreja Católica, eles não são fervorosos nessas questões polêmicas, né? Quando vão falar do aborto, eles falam, vamos ver, é uma questão difícil. O que a Igreja Católica faz? A Igreja Católica não quer pisar em ovos. Quando se trata desses assuntos difíceis, ela não pisa em ovos. É isso que eu estou chamando da hipocrisia da Igreja. E isso funciona muito, porque quando a Igreja Católica não pisa em ovos, as pessoas que gostam só da parte boa, elas nem estão vendo que tem a parte ruim. Supondo que a Igreja Católica pisasse em ovos e fosse fervorosa, nesse momento, esses católicos que estão vendo só para a parte boa, eles iam ver um barulho aqui. E iam ver que a Igreja defende coisas ruins também, né? Existem muitos católicos que são a favor dos homossexuais. Existem muitos católicos que são homossexuais. Eu tenho muitos amigos que são homossexuais e que são católicos praticantes, que vão à igreja todo domingo. Eu tenho amigos homossexuais que foram à Jornada Mundial de Juventude e amaram. É por causa disso. É porque essa igreja, ela não é fervorosa sobre o assunto. Então ela te dá uma brecha para você falar assim, eu vou seguir só essa parte boa, essa parte ruim aqui, Deus vai me desculpar, nem o Papa fala mal muito disso. Então eu acho que é esse que é o segredo da igreja. Ela, nos seus princípios, ela é contra os homossexuais. Ela é contra o aborto. Ela é contra o estudo de células-tronco. Mas eles não falam muito disso. Deixa isso de lado um pouquinho, porque isso é meio problemático, meio polêmico. Eu não acho, sinceramente, que o Papa, por exemplo, que ele odeie firmemente os homossexuais, mas ele não diga isso por hipocrisia dele. Eu, sinceramente, se eu fosse dar a minha opinião, meu palpite, eu tenho a impressão que o Papa ele apoia os homossexuais. Aliás, com essa manifestação de ontem, eu entendi assim que ele entende os homossexuais, apesar de ele ser contra os direitos, contra o casamento e contra a adoção, isso está claro, ele já falou isso, ele deve ser contra, mas a respeito dos homossexuais eu acho que ele é a favor, mas ele nunca vai assumir isso publicamente. Por quê? Porque ele é líder de uma igreja que não permite isso, né? O livro, a Bíblia, diz que isso não pode, e a igreja tem que honrar esse compromisso. É aqui que eu estou querendo dizer uma frase que eu postei no Facebook alguns dias atrás, meio zoando, mas no fundo foi verdade, né?
que eu adorei o novo Papa, mas que pena que ele é Papa. Quero dizer com isso, pelo que eu vi, o Papa atual, ele é legal, é um cara que quer passar mensagens boas, ele quer ajudar, né? Deu pra ver isso. E mesmo que seja encenação dele, não tem problema, o importante é que ele tá passando essa mensagem. Foda-se se é oportunismo ou não, eu acho que não é, mas se for também, ele tá passando uma mensagem boa, e isso é uma coisa boa. O problema é que o cargo dele, o cargo que ele ocupa, é a presidência de uma empresa multinacional muito poderosa e que defende coisas que são ruins. Então o fato de ele estar nesse cargo vai obrigar ele a ter que dizer coisas que às vezes ele mesmo não deve concordar. Isso vai acontecer. Alguns meses atrás saiu uma notícia que me surpreendeu enormemente quando o Papa disse que não importa se você é ateu, mesmo que você seja ateu, mas você fizer coisas boas, você vai ser salvo, você vai ser aceito por Deus. Isso foi o Papa que disse. E alguns dias depois, a comissão do Vaticano, a cúpula do Vaticano, sei lá quem que é que faz parte dessa cúpula, disse na verdade que o Papa se enrolou nas palavras e que ele não queria ter dito isso, que na verdade os ateus iam continuar indo para o inferno. Então o Papa teve que calar a boca nesse momento. Por quê? Porque ele é o líder, ele é o presidente dessa empresa, né? Eu estou chamando de empresa porque não deixa de ser uma empresa. Ela tem seus entraves, ela tem seus problemas. E o Papa pode ser um cara super bacana, mas ele vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol do cargo que ele está ocupando. Então eu acho uma pena que ele seja Papa. Eu acho que ele seria muito legal se ele fosse só um padre. Ele poderia ser um padre mais revolucionário. Como Papa ele não vai poder ser, porque ele é como se fosse um presidente de uma grande empresa. É como toda empresa grande ou gigante, uma empresa grande ou gigante tem problemas para mudar, né? Para mudar seus conceitos, seus princípios. Essa é a Igreja Católica. Demora dezenas de anos, centenas de anos, demora milênios para trocar uma opinião. Por isso que ela é retrógrada, por isso que ela é chamada assim, porque ela demora muito tempo para mudar. Porque não tem como mudar rápido mesmo, né? Eu vou dar só um exemplo aqui de uma empresa muito famosa no Brasil, 100% brasileira. E é uma empresa que, para ganhar seu rico dinheirinho, ela tem que destruir florestas e cursos de água. Existe até um curso de água aqui em Minas, pertinho aqui de Belo Horizonte, que vai ser destruído por essa empresa 100% brasileira, que hoje está sendo muito atacada. Porque antes a gente não ligava muito para esse negócio de destruição de florestas, antes ninguém ligava para isso, mas nesses anos, nos anos 2000, que agora isso está à tona, né? Todo mundo está falando, todo mundo está criticando, essa empresa está sendo muito criticada, está levando muita porrada. Mas ela é gigante, né? Essas porradas que ela recebe são só cosquinha. E aí, por causa disso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo propagandas bonitinhas, falando que ela está plantando eucalipto, falando que ela está patrocinando as escolas do Brasil. Você vê lá no cinema, quando tem um filme brasileiro, ela também está patrocinando o filme. Ela faz um monte de coisa legal para o Brasil, e ela só faz propaganda disso. Mas ela tenta esconder que ela está destruindo as florestas. Por que ela está fazendo isso? Porque esse é o cerne do negócio dela. Ela é muito gigante para conseguir mudar isso que ela faz, né? Se ela fosse uma empresa pequenininha, ela conseguiria trocar o cerne do trabalho dela. Mas ela é uma gigante, ela não vai conseguir trocar. Então, para conseguir sobreviver, ela tem que tentar tapar as coisas ruins, finge lá que está fazendo muito mal, que ela está destruindo floresta, mas está plantando eucalipto no lugar para parecer que está bonito. Mas quem olha, quem cavuca lá, quem olha direitinho, sabe que não está tão bonito assim. Essa empresa 100% brasileira, ela está destruindo nossas florestas, nossos cursos d'água, tudo para ganhar dinheiro. Então a Igreja Católica não deixa de ser uma empresa grande. Ela, para continuar viva, ela não pode ser contra os princípios dela mesma. Se ela fizer isso muito bruscamente, ela morre, ela definha. Então ela não pode fazer. Então assim, eu entendo que ela não consiga mudar, mas isso não quer dizer que eu ache isso legal, né? Eu também entendo que essa grande empresa que eu falei não consiga mudar, mas eu também acho que não é legal, eu também critico ela, e eu acho que ela tem que ser criticada e tem que mudar o seu rumo. Assim como eu acho que a Igreja Católica tem que mudar seu rumo, ainda que eu entenda que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Para as pessoas que eu acho que eu estou exagerando a respeito disso, de a Igreja demorar para mudar, acho que eu estou exagerando, eu vou ler um pedaço de uma notícia que eu achei aqui na Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver. É uma notícia um pouco antiga já. Em 1992, estou lendo aqui, João Paulo II fez um meia-culpa pela Igreja Católica ao reabilitar o astrônomo italiano Galileu Galilei, que morreu em 1642, condenado à prisão perpétua por defender que a Terra girava em torno do Sol. Você fez as continhas aí? O João Paulo II assumiu a culpa, meia-culpa,
em 1992 e o Galileu Galilei morreu em 1642. Foram incríveis 350 anos para a Igreja reconhecer um erro há tanto já reconhecido pela ciência. A vida de um cientista incrível para a nossa história só foi ser desculpado 350 anos depois. O pior é se ele não tiver uma alma, né? Se a gente realmente não tiver uma alma, coitado. Aí você pode dizer, Diego, mas já passou essa fase, né? Agora a igreja já desculpou, então agora já acabou. Para você que acha que já acabou, eu vou ler uma partezinha aqui de um texto que eu achei, que fala um pouco do que eu penso. A verdade é que para a Igreja Católica, o caso Galileu não está encerrado. Seria muito cômodo religá-lo a um passado distante, contextualizá-lo no contexto de uma época de conflitos religiosos exasperados, como se não tivesse mais nada a nos ensinar. O risco do confronto ciência e religião está sempre à espreita, especialmente com os desenvolvimentos vertiginosos das tecnologias biomédicas, da engenharia genética, da pesquisa com célula-tronco e da reprodução assistida. O que esse parágrafo quer dizer é que sempre há coisas em que a igreja está querendo botar o freio só porque a Bíblia diz que tem que botar. Para daqui a 350 anos ela desculpar a todas as pessoas que morreram de câncer porque ela freou os estudos com célula-tronco, só para dar um exemplo. Imagina quantas pessoas não estão morrendo e vão receber as desculpas só depois de uns 350 anos em que ela morrer. Então esse é a grande razão de eu não ser a favor da religião em geral. Ela tem muitas coisas legais, ela tem um papa legal na atualidade, esse papa vai chamar muita gente? Vai. Muita gente vai voltar a gostar do cristianismo, do catolicismo, muita gente vai assistir o papa, vai ficar arrepiado, vai achar bonito, vai botar foto no Facebook falando que é isso do que precisamos. Mas enquanto as pessoas fortalecerem isso, esses males vão continuar acontecendo, apesar que o Papa não fala sobre isso na JMJ. Ele nem tocou sobre células-tronco, ele não falou do aborto, ele não falou sobre os direitos dos homossexuais. E quando as pessoas fortalecem a Igreja Católica, elas também estão fortalecendo essas coisas ruins que estão dentro dessa igreja. Essa é a parte ruim da balança. Também gostaria de fazer um paralelo rapidamente, que esse vídeo já está ficando um pouco grande, um paralelo entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Primeiro eu gostaria de dizer que eu não conheço a fundo a Igreja Evangélica, o que eu conheço dela é o que eu vejo na TV, são os cultos que eu vejo na TV, de vez em quando até assisto, para conhecer um pouco da realidade e fico a par dos representantes políticos dessa religião. A grande diferença que a gente vê em relação à Igreja Católica e à Igreja Evangélica é que os evangélicos eles são mais fervorosos, principalmente nessas questões mais polêmicas. Uma verdade deve ser dita, né? Em questão de hipocrisia, a Igreja Católica ela é muito mais hipócrita, né? A Igreja Evangélica ela é muito mais correta nesse ponto. A Igreja Evangélica não é hipócrita, pelo menos ela é muito coerente com o discurso dela. Enquanto a Igreja Evangélica ela tenta tapar as partes ruins, né? Ela planta seus eucaliptos por aí, a Igreja Evangélica não, ela defende até o fim. Isso a gente tem que reconhecer. O que eu acho que talvez a Igreja Evangélica não consegue ver é que é exatamente essa veracidade, essa veemência em dizer todas as verdades é que faz as pessoas verem com maus olhos essa igreja, né? Por exemplo, você vê, vou dar só um exemplo, eu sei que não são todos os pastores assim, mas acaba que são os mais famosos é o que a gente vê, né? Por exemplo, se você comparar um pastor Silas Malafaia com um papa, né? Só para citar dois líderes muito famosos. Eu não sei nem se o Silas Malafaia é o mais famoso. É o mais famoso que eu conheço. Então eu compararia o Malafaia com o papa. Qual que é a diferença desses dois líderes? O Malafaia, para quem não está nessa igreja, você tem a sensação que esse cara está plantando ódio. Ele pode até falar que não está, mas essa é a percepção que ele passa para todo mundo que não está na igreja, né? Quem está na igreja é óbvio que vai defender esse cara. Mas quem não está lá, e não precisa nem ser ateu para isso, se você perguntar para um católico que não pratica muito, eles também vão achar muito estranha a forma como esse cara defende as coisas. Quando você não está dentro dessa igreja, você enxerga a visão desse cara como radical. E então isso dá uma certa rejeição. Já se você olhar o Papa falando, é aí que tá, ele nem está falando sobre esses assuntos. Então isso não gera repulsa em geral para as pessoas. Então as pessoas, mesmo as pessoas que têm religião, uma religião própria, eu só acredito em Deus, mas não têm religião, elas são simpáticas ao Papa. Elas vão ser simpáticas ao Papa. Mas ao Silas Malafaia provavelmente não. Por quê? Porque ele grita. Porque ele é muito fervoroso em suas opiniões. Porque parece que ele quer assassinar as pessoas. Pelo menos
algumas minorias de pessoas parece. Eu sei que ele não vai assassinar. Eu sei que ele fala que isso é amor também, mas não é o que ele passa. Eu achei até engraçado que depois das declarações do Papa a respeito dos gays ontem, o Malafaia e o Feliciano ficaram pé da vida falando que a mídia é desonesta, porque ela é parcial, né? Que quando é o Papa que fala, a mídia fala que foi uma coisa legal, mas quando é o Silas Malafaia que fala, aí é uma coisa ruim. Mas será que eles não conseguem perceber que não é só pelo discurso, não, é a forma como eles discursam que faz a diferença? Será que eles não percebem que a forma de dizer as coisas faz muita diferença? Eu até tive um debate outro dia com um amigo meu sobre uma notícia que botava o Silas Malafaia, ou o Feliciano e o Papa no mesmo patamar. Os dois defendem as mesmas coisas, mas a forma como eles defendem faz muita diferença. A questão de os líderes religiosos da Igreja Católica não falarem sobre os assuntos polêmicos faz diferença. Como eu disse, a gente não pode esquecer que eles estão defendendo as coisas ruins, mas eles defendem de uma forma mais amena. Eles defendem como se os gays, por exemplo, fossem mais bem-vindos na Igreja Católica que na Igreja Evangélica. Então a forma como as coisas são ditas, são postas, são emanadas, faz toda a diferença, meu caro Malafaia e Feliciano. É por isso que a mídia fala de uma forma mais amena, porque realmente foi dita de uma forma mais amena. Se vocês querem que a mídia fale bem de vocês, vocês têm que ser pessoas mais amenas. Se vocês forem fervorosos e incitarem ao ódio, ainda que vocês achem que não é ódio, mas a maioria das pessoas vai achar que é, a mídia vai continuar falando que vocês são pessoas que querem o ódio. Essa é a diferença. Esse é o grande truque da Igreja Católica. Ela é mais amena, ela é mais de boa, ela não pisa nos ovos, ela fala, vamos ver só as coisas lindas. E aí que ela ganha coisas. É uma hipocrisia? É, mas esse é o truque dela. Então, isso é um pouco do que eu penso sobre as duas. A Igreja Católica também traz males para a população? Traz. Eu gostaria de lembrar para você que apoiou a JMJ e apoiou o Papa, eu gostaria que você lesse um pouco da cartilha que eles distribuíram lá. Você que ficou arrepiado com as palavras bonitas do Papa, você leu a cartilha que eles distribuíram, que fala sobre os homossexuais e o aborto, e deve ter outros assuntos? Pois leia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ler, foi um amigo meu que me enviou. Não se esqueça também, por exemplo, que o Papa ele não apoia o direito de algumas minorias, como o casamento homossexual. Ele pode ter até falado bonito ontem, falou legalzinho, falou de uma forma amena sobre os gays, mas ele não apoia o casamento dos homossexuais. Ele não apoia que os homossexuais adotem. Você, meu amigo, você lá que se arrepiou com as palavras do Papa, você sabia disso? Não se esqueça disso, né? Quando você apoia a Igreja Católica, você também está apoiando isso. Mesmo que diretamente você não apoie, mas indiretamente você está ajudando. Então, um resumo final do meu vídeo, eu queria dizer eu de fato não sou a favor de nenhuma religião, porque eu acho que todas elas, ou pelo menos todas que eu conheço, as mais famosas, tá, trazem mais coisas ruins para a população do que coisas boas. Sobre a vinda do Papa, eu de fato preferia que ele não viesse, porque só o fato de ele vir, isso está ajudando a religião a crescer. Não acho que é amplamente significativo, mas é algo significativo. Ele mostrou que ele é uma pessoa boa, o que de um lado é legal, por outro lado é ruim, porque ele vai ajudar a igreja a ganhar adeptos. Eu não acho que é uma coisa legal, então eu preferia que ele não viesse, mas não achei uma coisa extremamente ruim nele vir, né? Por exemplo, eu acho muito pior os casos aí do Feliciano na política do que o Papa vir. O Papa influencia as pessoas? Influencia. Só que ele influencia de uma forma muito mais amena do que um Feliciano da vida, por exemplo. Eu acho que um Feliciano tem uma influência muito mais negativa na política do que o Papa tem. O Papa, apesar de não estar na política, ele influencia, mas ele influencia muito menos negativamente. Então, o resumão eu acho que as duas igrejas têm muitas coisas ruins para a população. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão na igreja são ruins. Ao contrário, eu acho que a maioria das pessoas que estão na igreja são pessoas boas. São pessoas que só querem ouvir o bem e querem emanar o bem. O problema é que essas pessoas, ainda que indiretamente, estão apoiando a entidade como um todo, seja evangélica ou católica. E essa entidade como um todo tem princípios a zelar. Esses princípios são históricos, são desde a Bíblia. E esses princípios vão contra muitas outras pessoas. É por isso que eu não apoio nenhuma igreja. Ainda que o Papa seja muito gente boa. Bom, acho que eu já falei demais, mas foi bom que eu falei também um pouco do panorama geral, do que eu acho sobre as religiões e a igreja, bem geral mesmo, obviamente. E mãe, espero que você não tenha visto o meu vídeo, porque eu acho que você não vai gostar. E ao Papa Chico, eu realmente espero que ele seja um Papa revolucionário e que diga sim para os homossexuais, que diga sim para o aborto, que diga sim para o estudo de células-tronco, que ele diga sim para todas as coisas que a igreja sempre foi contra e que deveria ser a favor, porque aí sim, vai ser de boa, que vai ser uma vida amena, não vai ter nada travando a ciência, vai poder fazer as coisas que vão fazer a gente evoluir, e aí vai estar de boa. Eu não vou ter nada contra a igreja, e aí eu só vou fazer vídeos que vão falar bem da igreja. Olha que ótimo.
Então, Papa, espero que você me ajude aí, hein? Tô esperando esse milagre também. Um abraço e até a próxima.